Fala pessoal, vocês pediram para falar um pouco sobre a tributação de dividendos? Aí eu vou fazer esse vídeo aqui extra, rapidinho. Lembrando que ainda hoje, no final do dia, vai ter um pitaco falando sobre ter ou não ter reserva de oportunidade. Então, começando, cara, sempre que dividendo for isento, vai ter alguma coisa falando sobre tributação de dividendos. Então, desde que tenha essa isenção, tem N projetos de leis e políticos que vêm falar sobre uma possível tributação de dividendos. Logo, não vem isso de hoje. Então, para aquela pessoa que está investindo por longo prazo, pensando na sua aposentadoria, tem que se acostumar com esse tipo de ruído e relevar certas coisas como toda hora sendo a notícia tributação de dividendos. Dificilmente, quase que impossível, ser uma tributação exclusiva de dividendos. Então, como assim? Então, por exemplo, só tributar dividendos sem ter nenhuma contrapartida. Então, o que deve provavelmente acontecer? Uma reforma tributária, onde você vai tributar os dividendos, só que vai desonerar a PJ. Né? Então, a empresa vai pagar menos imposto e esse imposto vai ser transferido para a pessoa física nos dividendos. Esse é um excelente ponto. Por quê? Então, assim, basicamente, vamos incentivar as empresas a reter o lucro, investir nela mesmo, criar novos projetos e contratar mais pessoas, em vez de distribuir para os acionistas. Porque hoje a empresa já paga todos os impostos possíveis e distribuir para os acionistas ou não tem o mesmo efeito fiscal. Então, por isso, é muito mais fácil ir lá e distribuir os dividendos. Então, o que a gente deve ver daqui para frente, caso passe essa reforma tributária como um todo, vai ter provavelmente uma tributação de dividendos. Eu não li no detalhe qual que vai ser a proposta para ver como é que vai ser essa tributação, mas deve desonerar a pessoa jurídica, então vai ter menos imposto para pessoa jurídica, incentivando ela a reter esses lucros para investir nela própria, ou então mesmo, em vez de pagar os acionistas através de dividendos, fazer programa de recompra de ações, que é algo super normal lá fora, como nos Estados Unidos. Então, a ideia desse vídeo é assim, provavelmente, caso passe essa emenda de tributar os dividendos, vai cair o preço das ações, isso é normal, né? O mercado sempre reage no curto prazo, mas muito provavelmente as empresas que mais vão sofrer são aquelas boas pagadoras de dividendos que têm payouts muito alto. Então, empresas de crescimento, como já distribui pouco dividendos, ali na margem não vai fazer muita diferença. Então, quando a gente olhar para as empresas, e provavelmente os FIIs, que são veículos muito voltados para a distribuição de dividendos, eles vão ser aqueles que vão mais sofrer. Mas é aquilo, vai sofrer um mês ou outro, mas você está pensando em investimento por longo prazo, daqui a 20, 30 anos. Então, você vai comprar até mais barato, pensando por essa ótica. Então, assim, não é algo para você ficar preocupado, pensando nisso. Igual eu falei, enquanto for isento, sempre vai ter alguém querendo tributar. E também, igual eu falei, não vai ser tributado só dividendos, o resto vai se manter igual, senão a carga tributária vai ser muito mais alta e muita gente importante no Brasil vai ser afetada e provavelmente não vai deixar isso passar. Então, ponto mais importante, releva isso, se você está pensando no longo prazo, e empresas que pagam mais dividendos vão ser aquelas que vão mais sofrer na cotação e também, provavelmente, isso vai ter um crescimento econômico muito bom que vai trazer outros benefícios para o país, pois as empresas vão querer investir mais nelas mesmas do que propriamente distribuir esses dividendos para os acionistas, como nós já vemos, por exemplo, nos Estados Unidos. Um ponto que acho que seria muito legal seja se, por exemplo, as empresas não sejam mais obrigadas a distribuir dividendos como é hoje. Porque como vai ser tributado, seria bom se as empresas não fossem obrigadas a distribuir, que assim elas poderiam reter todo o lucro para investir nela mesma. Que hoje você tem algumas limitações, né? Então praticamente no mínimo 25% tem que ser distribuído do lucro em forma de dividendos. Isso acaba atrapalhando as empresas, ainda por cima, se ele for tributado. Então, essas são minhas considerações, só que vocês pediram para fazer esse vídeo eu estou trazendo aqui hoje. Mas é aquilo, releva, se é investidor de longo prazo, a ação cotação vai cair? Provavelmente vai cair, você aproveita a compra mais barata, e aí depois isso não vai fazer diferença nenhuma para você, beleza? Obrigado, e aí hoje no final do dia vai ter mais um vídeo. Valeu!